Amigos, bem-vindos! Chegamos ao episódio final de Comissionados. Essa série está aqui para inspirar você com testemunhos, ensinamentos, parábolas e histórias, todos enraizados na grande comissão. A jornada de se tornar discípulos missionários tem sido incrível e esperamos que você tenha gostado tanto quanto nós. Vamos acompanhar você nesta jornada enquanto convidamos todos, em todos os lugares, a responder ao Evangelho. Tem sido muito divertido. Quero dizer, passamos pelo modelo de oração, cuidado e compartilhamento e também analisamos como podemos responder pessoalmente à grande comissão. Mas o que vem a seguir? Bem, hoje estamos mergulhando no discipulado, como ajudar seus amigos a crescerem na fé, conectarem-se com a igreja e construírem seu relacionamento com Jesus. Uma grande voz na Igreja Católica, o Papa Bento XVI, uma vez disse: "O mundo oferece conforto, mas você não foi feito para conforto. Você foi feito para a grandeza." Grandeza. Que pensamento poderoso! Mas o que isso realmente significa? Essa é uma ótima pergunta e essa é uma maneira perfeita de iniciar o capítulo final de nossa jornada juntos. Vamos ver como isso se parece na prática. Quando comecei a tirar fotos, não era apenas sobre capturar beleza. Era sobre contar histórias. Toda pessoa que fotografo tem uma história. Algumas estão cheias de alegria, outras são marcadas pela luta. Mas toda história importa e cada uma aponta para algo maior. Toda conversa começa pequena, como tirar a primeira foto de uma série. Com o tempo, você constrói confiança, conexão e um relacionamento. Acho que é o mesmo com a fé. Não se trata de forçar respostas ou consertar pessoas. É sobre caminhar com eles, ajudando-os a ver o panorama maior do amor de Deus. É isso que tudo se trata, encontrar as pessoas onde elas estão e convidá-las para uma comunidade onde possam crescer, fazer perguntas e encontrar seu lugar na história de Deus. A fé não é uma jornada solitária. Ela deve ser compartilhada um passo de cada vez. A Igreja está em missão, a grande comissão para proclamar a boa nova, para apontar as pessoas não para nós mesmos, mas para Cristo e sua Igreja. Deus tem um grande plano, não apenas para nossas vidas, mas para aqueles que Deus posicionou em nossas vidas. Mas como proclamamos a palavra de Deus? Muitas vezes não é um evento extraordinário, mas é no ordinário que Cristo nos comissionou e nos ungiu para alcançar aqueles em nossas vidas. Assim como Jay foi em seu talento, na sua vida ordinária que Cristo o usou para impactar a vida de outros. Somos chamados a fazer o mesmo. Mas lembre-se, não é a nossa própria força. É o Espírito Santo que nos unge. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer isso, porque não é o nosso reino. É o reino de Cristo que estamos construindo. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu.
A missão está apenas começando. A missão não está terminada. Está apenas começando. Nas últimas 7 semanas, falamos sobre discipulado, oração, compartilhar o Evangelho e viver a missão de Jesus no dia a dia. Mas tudo isso nos leva a este momento porque tudo o que exploramos até agora não foi feito para ficar em nossos cadernos ou conversas em grupo. É para ser vivido. Nós formamos não apenas a nós mesmos, mas para os outros. Fomos equipados não apenas para seguir Jesus silenciosamente, mas para ajudar outras pessoas a segui-lo também. Porque essa missão é importante. Agora mesmo, nosso mundo anseia por propósito. As pessoas estão cansadas de respostas falsas, promessas vazias e confusão espiritual. Muitos não sabem onde procurar ou em quem confiar. E a igreja não é apenas um lugar para o domingo, é uma base de lançamento para a missão. Jesus não nos chamou para ficar confortáveis, ele nos chamou para ir. À medida que olhamos para frente, no 2º milésimo aniversário da ressurreição de Jesus, o chamado é mais urgente do que nunca. A Igreja Católica tem mais de 1,3 bilhão de membros em todo o mundo. Imagine se apenas 10% vivessem o Evangelho com clareza, coragem e consistência. São 133 milhões de discípulos missionários e é isso que estamos orando por, é para isso que estamos trabalhando. Não apenas mais frequentadores de igreja, mas criadores de discípulos. Pessoas como você, totalmente vivas em Jesus, convidando outros para o mesmo. Sua história, sua voz. Isso começa com a forma como você vê sua própria vida. Você não é apenas um estudante ou alguém tentando entender as coisas, você faz parte de algo maior. Sua história, sua voz, sua coragem, eles importam. Você foi criado para trazer luz onde há escuridão, esperança onde há confusão, paz onde há silêncio. Você carrega a presença de Deus nas conversas em grupo, em suas salas de aula, famílias e relacionamentos. O modelo oração, cuidado, compartilhamento. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, ele não lhes entregou um plano detalhado ou uma plataforma. Ele disse: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Esse chamado não mudou. Ainda somos chamados a ser pescadores, pessoas que se aproximam dos outros com intenção e amor. Mas hoje nossa rede é um modelo simples, mas poderoso: oração, cuidado e compartilhamento. A oração é onde tudo começa. Você pede a Deus que lhe mostre por quem orar, amigos, colegas de classe, vizinhos, e convida o Espírito Santo a mover-se em seus corações e vidas. A oração suaviza o coração, prepara o solo e lembra você de que esta missão não é algo que você faz com sua própria força. O cuidado vem em seguida. Ouvir sem julgar, aparecer consistentemente, oferecer seu tempo e sua atenção. Às vezes é tão simples quanto verificar, trazer um café para alguém ou ajudar um amigo a estudar. O amor é notado. E então, quando o momento é certo, você compartilha. Você compartilha como Jesus mudou sua vida, não com pressão, mas com autenticidade. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas sua verdadeira história e a razão de sua esperança em Jesus. O poder da multiplicação. E aqui está a parte mais empolgante: a missão se espalha por meio da multiplicação. Não se trata apenas de uma conversa ou um grupo, trata-se de uma reação em cadeia. Quando você compartilha sua fé e convida outros a fazerem o mesmo, cria ondas que você pode nunca ver. Um convite leva a outro, uma história inspira uma segunda, um pequeno grupo se torna 2, depois 4, depois 10. Isso é multiplicação. Imagine isso: você reúne 8 a 10 amigos por 8 semanas, você os guia por meio da oração, cuidado e compartilhamento. Vocês crescem juntos, encorajam uns aos outros. Então, cada pessoa vai e inicia um novo grupo. Eles oram pelos outros, cuidam dos outros, compartilham o Evangelho e se multiplicam novamente. E é assim que a missão avança. Não se trata de perfeição, trata-se de persistência e começa com o seu sim. Agora que você sabe o que é possível, aqui está o que você pode fazer a seguir. Comece um grupo, apenas um grupo de amigos.
Você não precisa ser um orador ou um especialista em Bíblia. Você só precisa se importar. Reúnam-se uma vez por semana durante 8 semanas, discutam o que estão aprendendo nesta série, falem sobre oração, cuidado e compartilhar o Evangelho. Ajudem uns aos outros a viver isso. A beleza disso é que é reproduzível e ao final das 8 semanas, convide os membros do seu grupo a iniciarem seus próprios grupos. Equipe-os, incentive-os e deixe-os ir. É assim que alcançamos 133 milhões. É assim que começa um movimento global do Evangelho. Das salas de estar e cafés nos camp, às capelas e parques, com pessoas comuns se aproximando de Jesus para dizer sim. Isso não é apenas um momento, é uma mentalidade. Você não está sendo chamado para um evento único, está sendo convidado para um estilo de vida, uma forma de viver todos os dias em missão com Jesus, cheio do Espírito dele e enviado ao mundo para fazer a diferença. Desafio e visão final. Trata-se de ver a igreja renovada de dentro para fora. Cada paróquia se tornando um centro de alcance, cada escola se tornando um lugar de propósito, cada crente se tornando um fazedor de discípulos. Você faz parte desta visão. Não começa com um microfone, começa com uma conversa. Não começa com um palco, começa no seu coração. O sonho é grande, mas é possível. Já está acontecendo. A pergunta agora é: você fará parte disso? Não espere por outra pessoa. Não presuma que alguém mais confiante e qualificado fará isso. Você foi chamado, você foi comissionado. Nós fomos comissionados, nós fomos capacitados. Jesus prometeu: estou com você sempre, e isso inclui agora. Depois de tudo isso, estou tão pronto para o que vem a seguir nesta jornada como discípulo missionário. Sinto exatamente a mesma coisa, Rash. Estou começando a me sentir preparado para compartilhar o Evangelho com quem quer que Deus traga para a minha vida. Tudo isso começou com uma pergunta: como compartilho o Evangelho de maneira simples, relacionável e impactante? Bem, Algi, eu entendo tudo isso, mas sinto que há uma última pergunta. Por que eu? Bem, se não você, então, quem? Quem vai levar sua família, seus amigos, qualquer outra pessoa em sua vida a um encontro ou relacionamento com Jesus? Na verdade, começa com você um por um. Vamos ouvir mais um testemunho sobre isso. Tenho pais incríveis. Eles sempre me amaram e amaram a Deus mais. Deixe-me contar minha história. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me acordou e disse: precisamos fugir. Ela não disse na época, mas queria ser livre. Ela não disse na época, mas na minha infância, meu pai a agrediu. Então saímos de carro quando ele saiu para trabalhar naquele dia. Não conseguimos dizer adeus. Não tive a chance de dizer uma última palavra. Eu embarquei em um avião, viajei 1.300 quilômetros e não vi meu pai novamente por algumas centenas de dias. Então eu liguei para ele. Eu pensei: você sabe, não é bom estar sozinho. E ele disse: filho, você precisa saber que eu gostaria que você nunca tivesse deixado nosso lar. Ele disse que aconteceu talvez 1 ou 2 vezes, e estaríamos de volta em breve, mas eles nunca conseguiram fazer funcionar. Então comecei a escrever músicas. E como um garoto de 14, 15 anos, lembro-me de estar deitado na minha cama, clamando a Deus, dizendo que estava determinado a viver uma vida para você do jeito que meus pais viveram. Mas se você é real e vale a pena viver por você, como poderia permitir que algo assim acontecesse comigo? Então comecei a sonhar diferentes sonhos. Em vez de viver para ele, escolhi viver para mim mesmo. Para minha própria aceitação, a ambição egoísta tornou-se um fator determinante na minha vida, então eu estava determinado a conseguir, determinado a fazer algo grandioso, determinado a ser o melhor músico, cantor ou compositor que eu pudesse ser.
E acho que teria continuado por esse caminho se não fosse pela comunidade, porque embora tenha passado por essas experiências difíceis e feito uma jornada com meus pais, fui cada vez mais cercado durante aqueles anos de adolescência por incríveis pais e mães espirituais, irmãos e irmãs, pessoas ao meu redor na comunidade de fé, na igreja, que me amavam. E não apenas me amou por quem eu sou, mas me amou por tudo o que eu poderia ser. Me amou por quem Deus estava me chamando para ser. E eles começaram a me cutucar, de certa forma, apontar coisas na minha vida, forças, coisas que Deus tinha a mão sobre, e me chamou para viver uma vida além do egoísmo ou ganhar mais coisas, acumulando riqueza, mas para viver uma vida dedicada ao reino. E me lembro de ter um encontro com Deus. Foi em uma pequena reunião com um pequeno grupo de pessoas orando juntas que me deixou transformado. E eu fiz a Deus essa pergunta: Ei Deus, como você pôde deixar que essa história de dor com meus pais acontecesse comigo? Se você é real, se está aí. E eu me lembro tão vividamente de ter essa imagem de Cristo crucificado na cruz. E como um jovem adolescente passando por dor, eu quase interpretei isso como um sentido de crise. Eu não vou te dizer porque coisas ruins acontecem. Tudo o que vou dizer é que estou com você no seu sofrimento e na sua dor. E a partir daquele momento, realmente fiz disso meu objetivo, minha ambição de vida, meu sonho de não mais perseguir coisas para mim, mas de compartilhar esse amor do Cristo crucificado na cruz com os outros. E isso mudou radicalmente tudo para mim. De repente, cada momento que eu tinha era realmente uma oportunidade de obediência em vez de apenas ganho pessoal, e comecei a viver uma vida focada mais na missão do que na minha própria ambição egoísta. E Deus tem sido tão fiel nessa jornada. Ele me guiou passo a passo com tanto amor e cuidado, mas isso não teria acontecido se não fosse pela comunidade, pelas pessoas na minha vida que viram ouro em mim e que me chamaram para o propósito do reino. Essa é a minha história. Então, é isso. Chegamos ao fim de Comissionados, e eu espero que ao longo desta série você tenha sido capacitado, que reconheça que foi chamado para ser um discípulo missionário, para levar outros a construir o reino de Cristo. E não pela sua própria força, mas pela força do Espírito Santo. Ele irá guiá-lo e conduzi-lo a ensinar outros a orar, cuidar, compartilhar. E não é apenas sobre aprender a fazer isso com os outros, mas também treinar outros para fazer o mesmo. Esta é a multiplicação dos pães. Esta é a multiplicação no reino de Deus, onde você não apenas compartilha sua fé, mas ensina outros a fazer o mesmo. Que responsabilidade maravilhosa e poderosa o Senhor nos deu nesta grande comissão. Novamente, quero orar. Quero orar para que o Espírito Santo nos dê a oportunidade, a força, mas também os olhos e ouvidos abertos para ouvir sua voz e nossa própria voz para proclamar sua verdade. Então vamos orar juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, agradecemos a Ti pelo dom do Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que nos ensina a construir Teu reino. Oramos pelo dom de nos entregar a Ti para podermos ouvir Tua voz, mas também pela coragem de sair, de falar, de levar outros a Ti. Senhor, queremos caminhar com outros, queremos amar os outros, queremos cuidar e compartilhar. Mas sabemos, Senhor, que fazemos isso para construir Teu reino, não o nosso. E assim, Senhor, saímos como Teus discípulos missionários, sabendo que este grande chamado sobre nossas vidas pode ser completo apenas quando nos entregamos a Ti. E assim, Senhor, pedimos Tua bênção sobre nós, sobre nossa jornada, sobre aqueles a quem Tu nos chamaste para testemunhar. E pedimos esta bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que jornada incrível nós tivemos juntos! Nestes 8 episódios, nós detalhamos o processo de oração, cuidado, compartilhamento e agora chegamos ao nosso passo final: ajudar os outros a crescer na fé. Quando alguém diz sim a Jesus, é o início da sua jornada como discípulo missionário e é aí que você entra. Você é chamado para caminhar com eles, encorajá-los e convidá-los para a família de Deus. Aqui está meu desafio para você. Quem é essa pessoa? Alguém com quem você pode caminhar esta semana. Aquela pessoa que você pode convidar para a família de fé. Reze sobre isso. Seja corajoso. Dê esse primeiro passo. Obrigado por fazer parte desta jornada. Lembre-se, a grande comissão surge do grande mandamento. Ame a Deus, ame o seu próximo e vá compartilhar esse amor com o mundo inteiro. E com isso, vá. Estamos ansiosos para ver o impacto que você terá ao tornar Jesus conhecido em todo o mundo. Você foi oficialmente comissionado para a missão.